o ergues nas ondas do rádio. Carregava pouca roupa na valise. 2 camisas, uma calça grossa, meias e cuecas que me envergonhavam quando precisava pendurá-las para secar. Era, enfim, a roupa que eu tinha, mais a do corpo e o casaco listrado que trazia nos ombros, prevenindo o frio da madrugada. Como é que eu falo? Estamos com o Sérgio Faraco ou estamos com o professor Solano Reis? Como é que eu apresento essa fala aí? Estamos com o Solano Reis, formado em letras e também em direito. Olha que maravilha. Professor, é uma maravilha, eu quero lhe agradecer a presença. Nós quisemos abrir com um trecho da contação de histórias, dos contos, né, do Dançar Tango em Porto Alegre, mas em primeiro lugar nós gostaríamos de que o senhor nos falasse um pouco sobre essa sua formação e o que isso tem a ver com a literatura e o que é a literatura para o senhor, como é que isso passa na sua vida? O meu contato com a leitura, com a literatura, deu-se inicialmente pelos trabalhos escolares. Ali nas bibliotecas da SENEC, do Colégio Conceição e da nossa biblioteca pública, por vezes, me encerrava e ficava ali vivenciando esses momentos maravilhosos que as obras literárias nos proporcionam. Viajava efetivamente, por ser um indivíduo com dificuldade financeira, viajava o mundo todo nas páginas de livros. Que maravilha, não é? Professor, essa viagem pelos livros ainda continua atual num momento de tanta superexposição de imagem pela internet, Facebook, não sei mais o que. É bom viajar pelos livros ainda? Lao Tse, no Tao Te Ching, diz, num dos seus 81 poemas: posso viajar o mundo todo sem sair do meu quarto. E efetivamente em alguns momentos é necessário que a gente faça essa transposição, esta viagem sem limites, através da literatura. E ela nos proporciona de maneira muito tranquila, não só o nosso aprisionamento neste tempo, mas a viagem a tempos antigos, que vivenciamos em outros processos, e que às vezes estão lá contidos, distantes da nossa realidade de hoje. E a lente, né, professor? Varia a lente, o foco com que se vê, né? Agora nós estávamos conversando, quero registrar que a entrevista anterior o professor Solano registrou nas câmeras e nós comentávamos a respeito dos passeios com a câmera, a respeito dos focos. Então, a gente percebe que quando você viaja materialmente por um repórter que faz uma filmagem ou uma fotografia, é um outro ser que faz aquela seleção daquela imagem, né? Na literatura, a protagonista, o entardecer, o rio, tem a cor que você tem dentro da cabeça, né? Então, é uma forma mais, digamos assim, pessoal de viajar, né, professor? Na verdade, um texto, ele pode ser sentido de diversas formas. Evidentemente que o autor vai estabelecer a sua forma de contar a história, mas a história muitas vezes ela é o de menos. O que importa é todo aquele sentimento, toda aquela carga de informação que o leitor sente, que o leitor percebe a partir da sua própria vivência. Então, em regra, uma obra não é um simples livro, não é uma simples história, mas sim um manancial de conhecimento que passa muito por este filtro do próprio leitor. Exatamente. Professor, o senhor começou a ler um trecho do conto Dançar Tango em Porto Alegre, mas Sérgio Faraco não é de Porto Alegre. Sérgio Faraco é aquilo que os gaúchos chamam de um indivíduo que nasceu no Alegrete. Não em Alegrete, mas no Alegrete. E ele é um escritor, um contista, que de algum modo, com a sua força de expressão, ele conseguiu romper esta barreira que muitas vezes é extremamente perniciosa para o sul rio-grandense em relação a transpor o Mampituba. E o Sérgio Faraco conseguiu, através dessa obra, Dançar Tango em Porto Alegre,
mostrar para o Brasil, e não só para o Brasil, porque os seus contos foram traduzidos para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o búlgaro. Olha só. Levar um pouco da campanha e do sentimento deste homem cru, nas suas lides mais antigas e mais telúricas. Ele conseguiu transportar este universo cheio de sentimentos, cheio de descobertas, para o universo, de uma maneira bastante sistematizada e bastante competente, utilizando de uma linguagem não tão comum, porque se utiliza de expressões em espanhol, por exemplo. A nossa vivência aqui platina nos proporciona essa conexão muito próxima com os termos utilizados na Argentina e no Uruguai. Então ele apresenta um quintal diferenciado para o mundo. Como que é a linguagem dele, professor? Porque o senhor fala assim, um homem com as lides antigas, né, ligado a mais aspectos telúricos, portanto a terra, né? Ele tem uma linguagem parecida com o Blau Nunes, por exemplo, cheio de regionalismos, ou ele é um sul-rio-grandense mais do que um gaúcho? Como é que se apresenta a linguagem do Sérgio Faraco nessa obra, no caso? Na realidade, pela própria formação, o Sérgio Faraco estudou na antiga União Soviética, entre 1963 e 1965, muito jovem. Ele fez Lumumba? Ele fez a sua preparação teórica na União Soviética. Depois veio para o Brasil e... Não sei, estou perguntando. Depois cursou Direito. Então ele tem uma experiência vastíssima em termos de linguagem. Como nasceu em Alegrete, ele tem essa informação primitiva desta linguagem gaúcha. No entanto, ele não se vale do regionalismo para fortalecer a questão do mito, ou do gaúcho forte que lida com as suas coisas mais primitivas. Na realidade, ele utiliza da linguagem para localizar aquele indivíduo que é cru, é grosseiro, mas se envolve nas suas questões mais íntimas, que é a busca da felicidade, a busca do amor, da fraternidade, e sempre buscando uma esperança na sua experiência. Temos mais um trechinho de um conto? Temos. O Sérgio Faraco, ele não usa muito, ou praticamente ele se despe do mito do gaúcho. Então ele vai retratar na sua obra o ser desvalido, aquele que... Gaúcho a pé. Aquele que em regra não é muito levado em conta, mas que faz parte da nossa população, que é a prostituta, o pobre, o desempregado, o indivíduo que não conta com grande glamour, mas tem um sentimento humano muito forte e busca, através do seu dia a dia, aquilo que todos nós buscamos, que é a felicidade. O que é importante cada vez mais, né, professor, que a literatura fortaleça todos os tipos de vida, porque agora recentemente nós passamos por um constrangimento, um assédio moral coletivo, né, quando uma pessoa proeminente na sociedade, para nosso sentimento, né, disse que nos ministérios lá de Brasília estava cheio daquilo que não presta, e dentro do que não presta ele citou a nós, os brasileiros, os índios, né, os gays, ele citou todos nós que estamos, segundo ele, aquilo que não presta. E aquilo que não presta, na verdade, é o ser vivo, é o cidadão que está abrindo o seu espaço num sistema capitalista horroroso, né, professor, que massacra a pessoa. Eu sempre digo que, quando falo assim, é filho da puta, eu digo, olha, a puta é uma trabalhadora, e provavelmente esse filho é muito amado, porque para uma mulher trabalhar e sustentar uma família, né, não é fácil, ainda mais dessa forma. E a percepção do Sérgio Faraco em relação a essa questão do indivíduo pouco provido de sorte, que é a prostituta, o desempregado, o indivíduo que não deu certo na vida, ele vê sob um aspecto extremamente humano, carregado de emoção, e mostrando para o leitor, claro que o objetivo não é dar uma lição de moral, seria distante disso, mas através dos seus contos ele nos leva a crer. Existe sempre uma possibilidade de que aquele indivíduo que está numa situação não tão boa aos nossos olhos,
esteja ali eventualmente, mas está construindo a sua caminhada na busca da felicidade, na busca de uma esperança, na busca de algo melhor no seu dia a dia. Vamos ver um trechinho? Dois Guachos é um conto onde um menino, um rapaz, olha a sua irmã na flor da idade, um adolescente que ali está crescendo, no meio de um ambiente cru e certamente cruel em relação à mulher, à existência feminina, e se dá conta de que toda aquela beleza, toda aquela angelitude vai acabar um dia sendo sacrificada por um grosseirão qualquer. E diz assim: refrescaram um pouco, brisas de noite se espojavam entre os cinamomos, e do matinho atrás das casas vinha o chiado baixo da folharada sacudindo. Passava da meia-noite, sentado no costado do rancho, na terra, Maninho não cessava de apalpar o punhal que desde cedo trazia ao alcance da mão. Cabeceava, mas não queria dormir. Se fechava os olhos, via o parreiral, o pelego branco, Ana e o bugre, naquele assanhado de cavalo. Que tormento! Que tormento! Espetacular, né? A descrição do local, essa questão da discussão da literatura regional, não é, professor? Registrando não apenas uma paisagem, mas às vezes uma paisagem que quase não existe mais, né? Então, uma paisagem, um comportamento, uma atitude, não é? Essa atitude da preservação, da preocupação com o futuro, da irmã, enfim, muito verdadeiro o trabalho do Faraco. O que mais o senhor tem para nós? Pois, eu encontrei também aqui um conto, Guapiar com Frangos, que mostra bastante dessa dicotomia da vida, da finitude e da sua sequência, do corpo físico que se esvai e a vida acaba, e aquela necessidade que todos nós temos de nos mantermos, de transitarmos para uma certa eternidade. Guapiar com Frangos são dois indivíduos que localizam um corpo no rio e querem transportar esse corpo e sepultá-lo. Por quê? Porque a terra é a mãe pátria e o homem precisa voltar para o seio da mãe. E esses indivíduos encontram uma dificuldade extrema, porque lidam com sentimentos contraditórios. O respeito ao corpo e o asco por aquele corpo que está se decompondo. A necessidade de escondê-lo na terra e o assédio extraordinário dos abutres que estão ali aguardando o momento oportuno para evitar que esse corpo seja sepultado. É de uma grandiosidade e de uma luta extraordinária que se encontram aqueles sujeitos arrastando aquele corpo que já não tem vida, mas que no sentimento deles merece uma última homenagem, ou seja, tem que ser enterrado, tem que voltar para o seio da pátria. Muito forte a imagem desse conto, Guapiar com Frangos. Me diga uma coisa, Solano, se me permite chamar assim, Solano Sim. Reis. Como que você vê assim, a importância de um escritor do Alegrete trazendo essa literatura regional, com este linguajar, com esses sentimentos, estar em paralelo com outro, como, por exemplo, o Jorge Amado, né? Porque historicamente o que a gente tem assim é que os grandes escritores que fizeram regionalismo normalmente são os considerados aqueles, né, mais distantes do Rio Grande do Sul. Jorge Amado, o Graciliano Ramos, todos de inegável valor, patamar, né, alto nível. Mas eu digo assim, como que qual a importância que vai ter para um jovem, ou enfim, a pessoa que vai ler esses livros, assim, esse conjunto de obras, qual é a importância de estar o Sérgio Faraco ao lado de um Jorge Amado, por exemplo? Eu acho extraordinariamente bom, e como diria um conhecido compositor brasileiro, Caetano Veloso, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, encontrar um gaúcho como o Sérgio Faraco, com o seu viés regionalista, mas abordando questões tão transcendentais, tão importantes para a vivência humana, como
festas que ele coloca nos seus contos, nesta obra Dançar Tango em Porto Alegre, que é a lida com as suas angústias, com as frustrações, com essas carências afetivas, carência na formação, carência econômico-financeira, que também faz parte da existência. Então essa força tão grande de indivíduos que vivem num local difícil, um local onde muitas vezes a carência é em excesso, mas ainda assim o indivíduo encontra na sua existência um consolo de que ali na frente dias melhores ocorrerão. Me parece muito bom essa junção de autores tão renomados, tão característicos de regiões do Brasil tão diferentes. E Afamados, né? Essa transposição de um autor gaúcho que se utiliza da nossa vivência, da vivência não só mitológica, mas da vivência verdadeira do gaúcho que enfrenta dificuldades no seu dia a dia, mas que tenciona a superar os seus principais obstáculos. Professor Solano, nós estamos, para ficar no clima, estamos rebenqueados pelos ponteiros do relógio. Estamos aqui na Rádio Momento FM 98.1, a sintonia que contagia a cidade, nesse projeto que está só nos trazendo alegria, em parceria com a Rádio Momento FM, a Biblioteca Municipal de Osório, a UERGS, solidários no apoio às pessoas que vão prestar esse vestibular, esse processo seletivo, mas sobretudo para que eles não pensem que a coisa mais importante em torno desses livros é passar pelo vestibular, mas sim se apropriar desse patrimônio cultural fantástico que é esse conjunto de obras reunidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria das suas últimas palavras neste programa, suas palavras de encerramento. Está nas suas mãos. Bem, eu fiquei extremamente satisfeito em ser convidado e lisonjeado por fazer parte desse grupo que está fazendo essa leitura das obras e apresentando ao nosso público. Recebi como uma homenagem trabalhar esse autor, que é o Sérgio Faraco. Carregava pouca roupa na valise, 2 camisas, uma calça grossa, meias e cuecas que me envergonhavam quando precisava pendurá-las para secar. Era, enfim, a roupa que eu tinha, mais a do corpo e o casaco listrado que trazia nos ombros, prevenindo o frio da madrugada. Lá na beira da praia a coisa anda feia a coisa na beira do mar. Nosso povo doído tá comendo areia, já não tem mais marisco pra se mariscar. Lá na beira da praia a coisa anda feia a coisa na beira do mar. Nosso povo doído tá comendo areia, já não tem mais marisco pra se mariscar. A tainha que subiu, barco de arrasto levou como leva tempo pra esquecer um grande amor.